Olá, eu sou Alessandra Michelin, sou médica infectologista e coordenadora aqui no Hospital da Unimed do controle de infecção. Então, hoje a gente vai falar sobre antibiótico terapia e exames na sepse em pediatria e neonatologia. Então, para começar, a gente, depois de toda a explicação, tanto da doutora Marisete quanto da doutora Cláudia sobre sepse em pediatria e neo, como é que a gente vai raciocinar com o melhor tratamento, como é que a gente interpreta exames e qual é a nossa realidade aqui no hospital. Então, primeira coisa é a gente ver, existe infecção? Bom, se a gente está falando em sepse, certamente. Qual é o foco? Será que a gente consegue direcionar? Qual agente? Então, frente ao que a gente tem aqui na comunidade, o que tem na unidade de internação, como é que a gente define antibiótico terapia? Se coletou culturais, e aí sim a gente chega no melhor antibiótico. Nem sempre o melhor antibiótico é o de espectro mais amplo, mas ele tem que ser amplo o suficiente para pegar as principais bactérias envolvidas nesse processo. Vamos dar uma lembradinha, normalmente, como é que a gente raciocina para o agente infeccioso dependendo do sítio. Então, aqui esse menino vai nos ajudar. Lembra que da ponta do cabelo à unha do pé, toda a superfície de pele, a gente tem Staphylo strepto. Ponto. Tem que cobrir gram positivo toda vez que a gente falar de pele. Se é bem superficial, é só Staphylo strepto. Se é um pouco mais profundo, a gente pode ter que cobrir gram negativo. E se é bastante profundo, pega tecidos moles, pega músculo, pega osso, a gente tem obrigatoriamente que também cobrir anaeróbios. Então, pele, Staphylo strepto. Depois a gente divide o menino diafragma para cima e diafragma para baixo. Diafragma para cima é tudo que vem pelo nariz e boca, né? Então, se está no ar, o que é o mais leve? Vírus. E depois, quais são os principais agentes que a gente tem que vão ter? Trato respiratório, entra pelo nariz ou boca e faz o quê? Entra pelo nariz, seios da face, mastoide, sistema nervoso, né? Ou vai para orofaringe, traqueia e pulmões. Então a gente tem, é o mesmo agente, é a mesma mucosa, a extensão de mucosa, mesmo agente. Então a gente vai pensar em o quê? Pneumococo, hemófilos, moraxella e pode ter atípicos. Vai depender daí da clínica do paciente. Lembrando que quando a gente pensa primeiro em vírus, né? Mas quando a gente vai pensar em meningite, a gente troca aqui a moraxella e atípicos pelo meningococo. Além disso, a gente tem uma série de doenças que também vão ser os mesmos agentes. Exceto a amidalite, que a gente pode ter outros tipos de estrepto, a maior parte de tudo que envolve trato superior ou trato pulmonar, quer dizer, diafragma para cima, é vírus, pneumococo, hemófilo, moraxella ou atípicos. Depois a gente divide o menino diafragma para baixo. Da onde que vem a infecção? Do intestino. Ela transloca para a urina, ela tem no intestino ou ela acaba fazendo algum abscesso. Que bactérias que estão envolvidas nesse processo? Enterobactérias e anaeróbios. Então, não importa se é colangite, apendicite, pancreatite, abscesso hepático, enterobactérias e anaeróbios. É isso. E assim a gente vai focar o nosso tratamento. O que a gente tem aqui nas nossas unidades? Então, vamos ver o que a gente já isolou desde o início do ano de 2020 até agora, agosto, de bactérias na unidade, começando pela UCI neonatologia. Então aqui a gente vê os gráficos, não foram muitos agentes, no total nós isolamos 23 agentes e a maior parte deles era o quê? É estáfilo coagulase negativo. Tá? Então, quando a gente tem bactéria, não é sepse precoce, é sepse tardia. Na sepse precoce, a gente tem isolado Escherichia coli, estrepto, e é isso. Quando a gente tem sepse tardia, o agente mais comum na unidade de neonatologia é o estáfilo coagulase negativo MRSE. Né? Então ele se apresenta, foram encontrados 9 cepas
desse estáfilo durante esse período, né, de 8 meses. É bastante tempo, é poucas cepas isoladas, porque a gente teve nós tivemos poucos casos de infecção na unidade de neonatologia adquiridos lá. Então, quando a gente pensa na NEO, né, numa sepse tardia, a gente tem que lembrar de cobrir estáfilo MRSA. Então, será que eu vou ter que trocar o meu esquema Oxa e Amica para Vanco e Amica? Ainda não, porque o total de amostras, esse percentual é pequeno. Mas, quando o paciente está há mais de uma semana na unidade, sim. Porque esses estáfilos foram isolados principalmente em pacientes internados há mais de uma semana. Então, não é aquela sepse tardia inicial de 72 horas, 96 horas. Não, é aquela de mais de 7 dias. Tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Nós tivemos alguns casos, caso de uma Klebsiella SBL, nós tivemos uma Klebsiella com perfil de resistência ainda maior, que foi uma KPC, e nós temos principalmente os estáfilos coagulases negativos resistentes à oxacilina. O que é importante nesses estáfilos? A gente dá uma olhadinha no MIC. O MIC é a concentração inibitória mínima para matar aquela bactéria. Então, quanto maior o MIC, né, a gente tem mais dificuldade de matar a bactéria com aquela quantidade normal que a gente dá de antibiótico. Então, MIC até 1,5, como a Cláudia já colocou no protocolo, né, e a Marisete também. Então, MIC maior que 1,5, a gente não usa vancomicina. Nós vamos trocar. Quando é corrente sanguínea que não tem envolvimento pulmonar, nós trocamos para daptomicina, e quando tem envolvimento pulmonar ou sistema nervoso, nós usamos linezolida. A gente ainda vai falar um pouco melhor desses protocolos. Agora, falando na UTI pediátrica, o que a gente mais tem? Olha, na UTI pediátrica, a gente não tem estáfilo MRSA com tanta prevalência como a gente tem na UTI NEO. Não é o nosso principal agente. Os principais agentes foram Escherichia coli e Pseudomonas. A gente acaba internando bastante criança com pneumopatia, e aí, depois de um tempo de internação, né, ela acaba fazendo infecção. Quando a infecção é nosocomial, é adquirida aqui no hospital, a Pseudomonas é um agente importante. Isso é importante também para a gente saber, para adequar o protocolo da unidade. Né? Então, agentes que pegam Pseudomonas, a gente tem os aminoglicosídeos, nós temos principalmente as cefalosporinas, 3ª e 4ª geração. Então, ceftazidima e cefepima são os principais tratamentos, e pipetazo, que é um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Tá? Então, quando a gente vai pensar em unidade pediátrica, a gente tem que lembrar de cobrir gram-negativo. Diferente da NEO, que a gente tem que lembrar de cobrir gram-positivo. E como é que é a internação pediátrica? Quer dizer, as crianças que chegam aqui no hospital e precisam internar. O que a gente tem isolado? Né? Então, na internação pediátrica, nós temos o pneumococo, germe de comunidade. Ele é, de longe, o nosso principal agente. A gente pode ter um Staphylococcus aureus, uma Escherichia coli, uma Klebsiella, mas quem realmente predomina aqui na internação pediátrica é o pneumococo. Então, ele tem que estar sempre lembrar de cobrir ele quando a gente tem sepse, meningite ou pneumonia. E pacientes externos, são os pacientes que acabam sendo atendidos no PA, mas que não internam. Então, se chega um paciente direto da comunidade, eu também tenho que lembrar de que, olha só, o estáfilo oxassensível tem sido muito prevalente nos atendimentos pediátricos. De urgência, então, a gente tem que lembrar de usar um antimicrobiano que vai pegar, mas é o estáfilo oxassensível. Então, amoxiclave, cefuroxima, ceftriaxona, que são medicamentos que vocês usam de rotina num pronto atendimento, pegam tranquilamente esse estáfilo. Se a gente sabe que é pele, aí a gente até tenta usar oxacilina. Mas quando a gente está pensando em sistema nervoso, pulmão, abdômen, né, ele acaba entrando na cobertura com outros antimicrobianos que a gente usa comumente.
Então, vamos lembrar como é que a gente interpreta exames, né, relacionados à infectologia, principalmente. Então, a interpretação do leucograma. A gente tem leucocitose e leucopenia, né, e essas alterações vão sugerir que o corpo está sofrendo uma mudança e está se adequando. A gente vê mais leucocitose com desvio quando a gente tem infecção por gram positivo, e a gente vê mais leucopenia ou normocitose com desvio à esquerda quando a gente tem mais gram negativo. Então, essa é uma dica para vocês. Gram positivo, leucocitose com desvio. Gram negativo, leucopenia com desvio. Mas isso não é patognomônico, né? Como nada na medicina, a gente vai adequando a clínica do paciente. É óbvio que um paciente, muitas vezes, com uma sepse grave, vai ter leucocitose, porque o leucograma é uma foto do momento. Se a gente coletar de manhã às 6, coletar ao meio-dia, coletar um pós-prandial, coletar à noite, ele está diferente. Mas são pequenas diferenças. Então, grandes diferenças vão sinalizar um processo de infecção. Os polimorfos nucleares, né, bastões, mielócitos e metamielócitos, são células muito jovens que aparecem frequentemente na sepse, porque não dá tempo de maturar. Ela precisa sair logo da medula para nos defender. Quando a gente está falando de uma infecção bacteriana, a gente geralmente tem perda de segmentados e os bastões aparecem, mas não é 5%, 4%. Geralmente, acima de 7% é um número significativo de bastões. Lógico que sempre vai depender da clínica do paciente e o quanto esse paciente é imunossupresso, né? Mas lembrar, polimorfo nuclear, eles são os primeiros soldados que vão nos ajudar na defesa contra bactérias. Depois a gente tem os monócitos, que são basicamente específicos para vírus. Os linfócitos, eles são multitarefa. Eles vão nos ajudar para vírus e para fungos. Isso geralmente a gente vê uma diminuição de linfócitos, como a gente está vendo agora com o coronavírus, como via com a influenza também. E a linfocitose, que também pode, né, estar nos defendendo de vírus, e isso é comum em citomegalo, toda a família herpes. Herpes simples, herpes zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr, todos eles vão dar linfocitose. Parasitas também, alguns parasitas como toxoplasma também vai dar linfocitose. E lembrar que a linfocitose também está presente com algumas bactérias atípicas. Então, todas as bactérias intracelulares, quer dizer, micoplasma, clamidófila, né, ou clamídia mesmo, bordetella pertussis, enfim, todos os atípicos, também a nossa defesa é com base de linfócitos. E os eosinófilos a gente vai ter em parasitas entéricos, em parasitas celulares, em parasitas que passam pela corrente sanguínea, por exemplo, doença de Chagas, toxoplasmose, a gente acaba tendo linfócitos para nos defender. Quando são vermes, né, são enteroparasitas, aí sim a gente tem eosinófilos nos defendendo. Outras dicas que a gente tem: urocultura, a gente consegue ver 3 marcadores interessantes. Nitrito, só que nitrito só é feito por bactéria gram-negativa, leucocitúria e esterase leucocitária. Quando a gente tem nitrito positivo e esterase leucocitária positiva, a gente tem 88% de chance de ser uma infecção, quer dizer, um valor preditivo positivo de 88%. Quando a gente tem leucócitos acima de 8, a gente tem um valor preditivo positivo também de 88%. Só que tem um valor preditivo negativo de 93%. Então, significa que se você tem leucócitos abaixo de 8, não é infecção urinária. Essa é uma dica legal, tá? A urocultura ter mais de 100 mil não é um marcador só de infecção urinária, né, como muita gente acha. Na verdade, a urocultura acima de 100 mil unidades formadoras de colônia mostra muita bactéria naquela uro, né? Provavelmente aquela bactéria está causando infecção urinária, mas se não tiver leucocitúria, ele é somente um contaminante. Quando a gente vai avaliar aspirado traqueal e lavado broncoalveolar, a gente, primeiro, quando a gente coleta um escarro, um aspirado de uma criança, ele vai para o laboratório, a gente vai ver, tem mais de 20 células epiteliais,
olha, ele é bom. Então, eu vou ver, tem macrófago alveolar? Tem. Então, ele é realmente um aspirado bom e eu vou poder processar ele. E o que eu vou procurar? Fagocitose. Quando eu tenho fagocitose nesse exame, indica que o meu corpo está se defendendo realmente daquele agente. Porque muitas vezes ele está lá colonizando. Por exemplo, você pega o laudo e tem lá Klebsiella, né? E não tem fagocitose, não quer dizer que aquela Klebsiella realmente está agredindo aquele paciente, né? Ele está se defendendo contra ela. Pode só estar ela ali colonizando. Tem bactérias como Klebsiella, Enterobacter, Proteus, que comem muito substrato e acabam se espalhando rapidamente pela placa. Isso faz com que muitas vezes a gente não consiga ver o real agente. Então tem que ter esse cuidado. Fagocitose é um excelente marcador. A gente também pode fazer o exame quantitativo. Quando a gente faz ele quantitativo, tem um valor, né, do qual acima dele, quer dizer, aspirado traqueal, acima de 100 mil unidades formadoras daquela bactéria, confirma que ela é o provável causador. E lavado broncoalveolar acima de 10 mil. Esse quantitativo é melhor do que eu avaliar a fagocitose? Não. Tem um trabalho da Cochrane de 2014, do André Khalil, que é um brasileiro que trabalha em Nebraska, e ele mostrou que não tem diferença eu avaliar a fagocitose ou avaliar quantificado. Então, qualquer um desses parâmetros aqui para vocês pode ser útil. Líquor. Bom, mais do que ninguém, pediatras conhecem bem líquor e avaliam muito bem esse líquor. Né? Então, essa tabelinha, que depois vai ficar à disposição, né, para vocês nos protocolos, ela só vem a lembrar do que é a normalidade, o que a gente espera num líquor bacteriano, um líquor de tuberculose, lembrar que são duas infecções bacterianas, uma de crescimento mais lento e outra mais rápido. Então, quando tem mais rápido, tem mais célula, tem mais proteína, né? E a gente vê na TB xantocrômico, ambos são bacterianos, então eles consomem glicose, né? A proteína acaba sendo mais alta na tuberculose quando ela acontece, quando chega para a gente há mais de 15 dias com infecção. Quando ela chega com menos de 15 dias, ela se comporta muito semelhante à bacteriana comum. E depois de 15 dias, ela vai ser defendida por linfócitos e não polimorfos nucleares e vai ter mais proteína. Mas ambas vão estar com consumo de glicose e com lactato aumentado. Então, essa é uma dica interessante. O viral é o que a gente acaba tendo mais comum, né? Tanto na pediatria quanto ainda na NEL, a gente, quando não tem infecção secundária da mãe, né? A gente acaba tendo algumas situações de transmissão congênita também. E aí acaba sendo viral. Fúngica, tanto na pediatria quanto na neonatologia, quando a gente pensa em fungo, a gente pensa em cândida, né? E aí cândida é levedura. Levedura é o que a gente faz pão, faz cerveja, né? Usa para fazer vinho também. Então consome glicose, a gente bota, né, açúcar dentro para aquilo fermentar, e é a mesma coisa que acontece na criança também. Então a gente vai ter aqui, esse normal é para outras doenças fúngicas. Quando a gente está falando de cripto ou a gente está falando de cândida, a gente tem sim consumo de glicose, tá? Então mais uma dica, as proteínas são muito aumentadas e vai ser, né, vão ser linfócitos para nos defender. A neurocisticercose é rara também na pediatria, mas ela entra porque esse quadro aqui é para adultos e crianças. Só quero dar umas dicas assim para vocês. Infecção bacteriana, a gente pede o que no líquor? A gente acaba pedindo geralmente cultura, né? Então, direto e cultural. A gente, quando suspeita de pneumococo, meningococo ou hemófilo, a gente pode pedir látex. Látex no líquor para, né? Pneumococo, por exemplo. Para tuberculose, a gente tem o ADA e o BAR, então são dois exames comumente usados. Viral, o bom do vírus não é sorologia, não é ver se tem anticorpo no líquor, é pegar o bicho no líquor. Então, para vírus, a gente vai atrás de PCR, né? Então, é PCR para citomegalo, PCR para Epstein-Barr, PCR para varicela zoster, né? Então, a gente tem que direcionar
o nosso foco, porque se a gente for esperar a sorologia, quando vem o resultado, vem só IgG, a gente fica muito confuso com como interpretar corretamente. O melhor é ver se tem vírus no líquor. Tá? O fungo, a gente vai fazer o direto, o cultural, mas a gente pode pedir látex quando se suspeita de criptococcus. Os outros fungos, aspergilos, histoplasma, que é raro, mas às vezes em crianças maiores aparecem, para coco a gente faz imunodifusão, né? Um outro tipo de exame sorológico, porque muitas vezes é complicado achar. Os parasitas, geralmente, a gente acaba também fazendo exame direto ou muitas vezes fazendo ELISA. Aí sim, o PCR é muito complicado de fazer porque não é todo local que faz PCR para parasitas. Mas a gente consegue fazer IgM e IgG, então. Tá? Toxoplasma ainda é um dos agentes infecciosos que a gente consegue PCR em líquor também. Seguindo, então, com biomarcadores. Tem biomarcadores que vão nos ajudar? Cláudia já falou muito da PCR, né? Então, a PCR, ela pode ser um indicador de infecção. Quando comparada com a procalcitonina, que também é um outro marcador, ela é tão bom quanto em crianças, tá? Olha que aqui a curva da procalcitonina, aqui a curva da PCR, elas são muito semelhantes como marcadores de infecção em pediatria. Então, a gente tem aqui valores pelos quais a gente mais ou menos seguia, procalcitonina acima de 2 e PCR acima de 80 indica infecção grave bacteriana, e a gente descarta, então é valor preditivo negativo, né? Então, a gente descarta a infecção quando a procalcitonina é menor do que 0,5 e a PCR é menor que 20. Na pediatria, aqui a gente tem como marcador, aqui no hospital, 6, né? Então, isso depende muitas vezes de kits. Mas quando a gente tem menor que 6, certamente não tem infecção. Quando a gente tem de 6 a 20, a gente pode ter uma infecção viral ainda. A infecção bacteriana geralmente estimula muito mais a PCR, não um pouco, né? Então, por isso a gente coloca esse parâmetro como menor de 20, provavelmente não é bactéria, não. Aqui é só avaliação, né, da procalcitonina em crianças para a infecção bacteriana, como ela consegue ser sensível em valores diferentes. Então, ainda acima de 10, ela ainda é mais sensível para indicar infecção bacteriana. E agora nós temos aqui no Hospital da Unimed, porque foi uma obrigatoriedade que veio com a pandemia para a identificação de infecção pelo novo coronavírus, nós tivemos então a compra da procalcitonina. Procalcitonina serve não muito para colocar antibiótico, mas principalmente para tirar antibiótico. Quando ela está normal, a gente tira o antibiótico com segurança. Então, a criança está há 3 dias usando. A gente hoje usa muito a PCR, porque a PCR é baratinha, né? Mas a gente também tem a procalcitonina, tanto para... pode ser usada para colocar antibiótico, quanto para retirar antibiótico. Então, acima de 10, certamente infecção bacteriana, abaixo de 0,5, tranquilo para tirar o antibiótico. Quando a gente vai ver o uso da proteína C reativa, ela também vai indicar doença bacteriana invasiva quando ela está mais alta, né? Principalmente acima de 20. Na infecção viral, ela geralmente cursa com valores menores. A sensibilidade dela é 76%, a especificidade é 40%, né? Então ela não é tão específica, mas ela é bastante sensível, é um bom marcador. Na meningite, ela tem sensibilidade de 96% e especificidade de 100%, né, como um marcador de meningite bacteriana, então ela é bem sensível para a gente. Na pneumonia, ela tem baixa sensibilidade e especificidade, então a gente sabe que para a pneumonia o melhor marcador seria a procalcitonina. Esse seria o ideal, mas a gente ainda usa a PCR. E para neonatos, ela tem um valor preditivo negativo muito importante, mais que 95%. Quer dizer que quando ela é normal, não tem infecção bacteriana e você pode certamente tirar o antibiótico do bebê. Aqui é só para a gente lembrar que agora nós vamos entrar com a interpretação de exames laboratoriais, então
tem vários mecanismos de resistência, eles vão estar descritos no novo antibiograma. Agora vocês já viram que o novo antibiograma tem muita bactéria intermediária. O que é isso, Alessandra? Olha, quando a gente pega a cultura, tem lá quase tudo é intermediário. O que aconteceu com as bactérias desse hospital? Foram mutações, perda de purina? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu mudança de critério. Né? Então, antes a gente usava o CLSI, que era uma metodologia para identificar sensível ou resistente pela Sociedade Americana de Microbiologia, e a partir desse ano a gente começa, então, obrigatoriamente a usar o parâmetro europeu. E aí, aqui no Brasil, eles organizaram como BR-CASH, na Europa é EUCASH, esse grupo de microbiologistas que definiu, né, os parâmetros de sensibilidade e resistência. Então, as sociedades adotaram, a Sociedade aqui de Infectologia Brasileira apoiou também, e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica adotou como parâmetro, e a gente teve que se adaptar. Só que aí os pontos de corte ficaram muito pequenos. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade grande agora de bactérias intermediárias. Mas olha o detalhe, elas são intermediárias para quê? Para aquela dose que está escrita na tabela embaixo. Então lá está a dose de ceftriaxona, né, 100 miligramas por quilo de 8 em 8. Então, é intermediário para aquela dose. Se eu uso aquela dose ou maior, eu pego a bactéria. Ela se torna sensível, tá? Então, é só a gente adequar, né, a dose mesmo. E também pode ser, porque muitas vezes é só você ver, olha só, eu uso cefalexina, eu uso, né, X miligramas de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas, geralmente 6 em 6 horas, exceto para a pele. Para a pele a gente até pode usar a cefalexina de 8 em 8. E aí você vê que você usa uma dose muito maior do que aquela testada e ela está sensível. Você até pode usar uma dose menor do fármaco também. Quer dizer que quando ela é sensível para aquela dose ali que está relatada, né? Então você pode adequar o tratamento para menos ou para mais. Tá? Então o detalhe todo é não se assustar com mix. Os mix, quanto mais altos, mais chance da bactéria estar se tornando resistente. Né? O intermediário significa que muitas vezes a gente precisa aumentar um pouco a dose para pegar aquela bactéria. A gente tem milhares de antibióticos para nos ajudar no tratamento, né? Então, ao longo dos anos, vários antimicrobianos foram sendo liberados para o uso comercial, e aqui de 2019 nós temos o ceftazidime avibactam, que é uma inovação para tratamento de KPC, já liberado agora para crianças também. Então, a gente vai ter os antibióticos atuando em várias partes da bactéria para tentar destruir ela. A gente tem todos os beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos atuando na síntese de parede celular, quer dizer, eles explodem a bactéria ali. A gente tem as sulfas atuando nas bases nitrogenadas, quer dizer, adenina, guanina, citosina, uracila, aquilo que se organiza para formar o DNA bacteriano. No DNA bacteriano, a gente tem o metronidazol e as quinolonas. A gente ainda tem, na transcrição do RNA, a rifampicina, que é utilizada na parte não como tuberculostático, mas em tratamento de gram-positivo para evitar biofilme. Tem todos os antibióticos peptídeos que vão atuar na membrana celular, e aí a gente tem a vancomicina, a teicoplanin e aqui também a daptomicina, e esses todos aqui são antibióticos bactericidas. São os melhores que a gente tem. Os melhores antibióticos já inventados são penicilinas e cefalosporinas e carbapenêmicos. Depois os peptídeos. Por quê? Porque eles explodem a bactéria. Ela não tem como resistir. Quando a gente está falando de Bactrim, está falando de fluoroquinolona, também são potentes, mas não tão potentes quanto as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os peptídeos. Né? Depois a gente tem um grupo que vai atuar aqui na síntese proteica no ribossomo. E aí a gente tem aminoglicosídeo, macrolídeo, oxazolidinona, linezolida, streptograminas já saiu de fabricação no Brasil, as lincosamidas a gente tem a clindamicina e as tetraciclinas. Todos esses aqui são bacteriostáticos. Então,
Para que a gente possa otimizar o uso de antibiótico, a gente precisa usar ele no tempo certo, na dose correta, pela duração correta e que tenha melhor penetração naquele tecido. Então, tem antibióticos que têm melhor penetração em certos tecidos. Por exemplo, sistema nervoso. As cefalosporinas de segunda, terceira e quarta geração são as drogas que melhor penetram em sistema nervoso, melhor que as penicilinas, né? Aí a gente tem pulmão, aí sem dúvida, penicilinas, cefalosporinas são excelentes para pulmão. E mesmo alguns antibióticos que são bacteriostáticos, né? Então, em neonatologia, aminoglicosídeo funciona, em adulto não. Mas na neo e na ped ele funciona bem ainda para pulmão. A gente tem, as cefalosporinas são excelentes, né? As penicilinas são excelentes, mas os macrolídeos são ótimos, as tetraciclinas também. Então a gente consegue mais ou menos direcionar. Quando é osso, oxa e genta funciona bem e, lógico, clindamicina tem uma excelente penetração óssea. Abdômen, sempre quando a gente tiver área de necrose, a gente é um pouco complicado a penetração do aminoglicosídeo porque a relação oxirredução ali fica prejudicada, né? Então, idealmente a gente usa uma penicilina com inibidor ou então um componente maior como oxa, genta e metro, aí a gente consegue dar uma cobertura melhor para aquele tecido, né, que está prejudicado com, por exemplo, uma área de necrose. Então, depois a gente vai ver os esquemas, e os esquemas são baseados também em epidemiologia do local e melhor penetração de tecido. Quanto ao tempo de uso e a dose que eu tenho que usar, eu geralmente, na sepsia, eu uso a dose máxima. Depois eu adequo quando o paciente estabilizar, mas idealmente a dose máxima sempre. Outra coisa, quanto tempo eu trato? Germe gram-positivo, a gente trata geralmente 14 dias ou 10 a 14 dias. No 10º você avalia. Mesmo se for meningite, pulmão, exceto abscesso. Abscesso a gente parte de 21 a 28 dias se não for drenado, né? Se for um abscesso pequeno, a gente vai já se programar de usar 28 dias. Então, meningite ou infecções por gram-negativos, a gente consegue tratar tranquilamente 7 dias. Então, meningites, 7 dias gram-negativos, 10 a 14 dias gram-positivos. Pneumonia, a gente consegue tratar 7 dias gram-negativos e os gram-positivos 10 dias. Infecção de pele, 10 a 14 dias se não tiver abscesso. Tem abscesso, 21 a 28 dias. Tem lesão extensa, 21 a 28 dias, né? Se for pele, partes moles. Abdômen, a gente trata 5 a 7 dias. Urina, a gente trata 5 a 7 dias, né? Porque é gram-negativo. Raramente a gente vai ter um gram-positivo, a não ser que tenha ferida de pele associada, né? Então, infecção de sítio cirúrgico, aí a gente vai adequar. Então, são só dicas assim do que a gente consegue fazer e para otimizar o tratamento. A gente sempre tem que avaliar em 48 horas se está o tratamento adequado, sempre verifica as alergias, dá uma olhadinha nas nossas dicas de antibiótico que vão estar no sistema, sempre evolua no prontuário, revisa a duração do tratamento e sempre colete culturais. Isso daqui vai ajudar para que você consiga otimizar esse tratamento antimicrobiano. Aqui vai ficar um pouquinho pequeno, mas vocês vão ter, né, o resumo dessa aula de forma adequada, mas só para a gente saber. Esse daqui é o esquema da UTI NEO, né? Então, na UTI NEO, todo recém-nascido com menos de 72 horas de vida, o nosso esquema é AMP-Genta. E ele é suficiente? Sim, ele é suficiente. Se ele tiver alteração de sistema nervoso, aí o cefotaxima, e eu não consegui fazer uma PL, né? O cefotaxima é uma alternativa. Ou se ele tiver meningite, cefotaxima é a alternativa. Quando a gente tem falha nesse primeiro esquema, ou a criança já começa com infecção depois de 72 horas de vida, e há risco dela ter pego algum germe na unidade, nosso esquema passa para oxa e amica. Tem sido um esquema extremamente seguro, né, exceto para sistema nervoso. Quando a gente tem sistema nervoso envolvido, o cefotaxima é superior,
ou então se a criança já está a longa data ou tem chance de ter pseudomonas em sistema nervoso, a gente vai para a cefepima. O terceiro esquema, ele vai, então, a gente já usou a ampigenta, já usou oxiamica, o terceiro esquema é vanco, ou vanco e amica que substitui a oxa quando aquela criança está muito tempo internada na unidade, ou se ela já usou há algum tempo esse esquema, a oxa e a amica, ela pode continuar com a amica no esquema com a vanco. Uma outra alternativa é ela utilizar pipetazo aqui ou cefepima, dependendo de como é o risco, né, de infecção de sistema nervoso. Toda vez que a gente tiver esse sistema nervoso envolvido, é precoce, é cefotaxima, é tardio, é cefepima. Então, eles se tornaram muito fáceis nesses esquemas que estão lá na ANEL, né? O primeiro esquema com ampigenta, o segundo esquema com oxa e amica, o terceiro esquema com vanco, e aí o segundo fármaco vai depender do quadro clínico do paciente. Por exemplo, se tiver um abdômen envolvido, a gente vai acrescentar metronidazol. Sempre que tiver suspeita de infecção fúngica, micafungina é a nossa equinocandina, né, antifúngico de escolha. E se caso não tiver usado fluconazol, até pode ser usado também fluconazol. Fluconazol ficou basicamente para a nossa profilaxia de candidíase em RN de baixo peso, abaixo de 1000 gramas. Tá? E a gente ainda tem um esquema que depois de vanco e pipetazo, enfim, se a gente estiver usando, né, aí eu preciso cobrir de novo gram positivo e gram negativo, então eu posso utilizar um outro esquema que é dapto se eu não tiver pulmão nem sistema nervoso envolvido, ou então linezolida mais meropenem. E aí a gente vai adequando. Aqui, na segunda tabela, ela está muito boa porque ela vai colocar todas as situações clínicas. Então aqui, a gente tem uma sepse precoce sem hemocultura, eu vou continuar usando a ampigenta. Né? Eu tenho strepto B na mãe, e aí, o que eu vou usar no bebê? Ele tem que conter no seu esquema ou penicilina ou ampicilina. Tem listéria envolvido? Ampicilina é o tratamento de escolha. Tem estafilocoagulase negativo? Se tem coagulase negativo, a gente vai pensar naquele resistente que a gente tinha visto lá. E aí a gente vai utilizar vanco. Se for áureos, a gente não teve nenhum áureos resistente. E aí acaba usando oxacilina. E então assim vai se seguindo com as diversas situações clínicas, né, que vocês vão ver na tabela com tranquilidade. E na PED, como é que a gente faz na PED? Para a pediatria, a gente tem diversas situações clínicas, o tratamento de primeira escolha, uma alternativa, porque são antibióticos que penetram tão bem quanto os de primeira escolha. E aqui eu coloquei nessa terceira coluna pacientes que pegaram infecção no hospital ou que têm internação prolongada, né, que muitas vezes eles são colonizados e refazem a infecção. Então, aqui são as alternativas e o tempo. Quando a gente vai ver aqui, ó, endocardite, artrite séptica e osteomielite, são tecidos onde é muito complicada a penetração do antibiótico. Então, a gente acaba tendo que usar 30 dias o tratamento. Lembrar que para MRSA, na UTI PED, a gente vai pensar em daptomicina e não diretamente em vancomicina, porque os estáfilos MRSA, não MRSE, mas o MRSA que aparece, geralmente ele teve MIC mais alto, MIC 2. ESBL, a gente utiliza carbapenêmicos, meropenem. E KPC, a gente pode tanto utilizar a mica como ceftazidime e avibactam, né, que é um antibiótico novo, lançado ano passado e que já tem liberação para uso em pediatria acima de 2 anos de idade. Então, esses esquemas aqui, eu não vou ler cada um para vocês, porque ele vai ser direcionado pela etiologia. A gente, na sepse da UTI pediátrica, a gente vai avaliar de onde veio esse paciente. Então, se esse paciente veio da comunidade, ele geralmente pode ser utilizado ampicilina subactam se eu não tiver foco definido, porque com ampicilina subactam eu consigo pegar tudo, exceto o sistema nervoso. Se eu tiver envolvimento de sistema nervoso ou suspeita de, eu vou usar ceftriaxona. Então, ampicilina subactam
ou ceftriaxona. Se eu sei que é uma pneumonia, aí eu direciono o tratamento. Mas se eu não sei o foco, então eu posso utilizar ou ampicilbactam ou ceftriaxona. E se for envolvimento abdominal, né, aí eu dou preferência para ampicilbactam. Envolvimento do sistema nervoso, IVAs, eu posso utilizar o ceftriaxona. Lembrar que a gente está tendo muito pneumococo com MIC alto para a ceftriaxona, então ceftarolina para criança que tem uso prolongado de antibiótico, uso frequente de antibiótico por otite, amidalite, enfim, a gente pode muitas vezes ter que iniciar com ceftarolina, porque ela vai pegar sistema nervoso, pulmão, abdômen, pega tudo com mais segurança. Quando é adquirida dentro da unidade, quer dizer, a criança já está internada há mais de 7 dias e faz um processo de infecção, a gente vai avaliar tanto o uso da ampicilina sulbactam, se ela não tiver usado muito antimicrobiano, ou então do piperacillina tazobactam. A vancomicina entra quando a gente tem lesão de mucosa ou presença de catéter. Aí a gente associa a vancomicina pelo risco de MRSE. Então, para finalizar, só queria deixar aqui meu e-mail, que fica à disposição de vocês para consultas, né, e dizer que a gente conta com o auxílio de vocês para o uso correto de antimicrobianos nesses processos de sepse, tanto na neonatologia quanto na pediatria.